Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando família, projeto de Deus. Hoje nós vamos ver a integração entre a família e a igreja é agradável. Ontem nós vimos que ela é proveitosa. Mas antes de vermos o porquê a família e a igreja é agradável, esta integração, esta união, esta comunhão, nós precisamos entender o seguinte: por que Deus instituiu a família como base da sociedade? Deus instituiu a família para ser esta base, uma unidade básica da família. Mas o porquê disso? Nós vamos ver que ao instituir a família como unidade básica da sociedade, Deus ele queria que ela fosse uma fonte de bênção para todas as nações. E isso fica bem claro quando ele fala para Adão e Eva: crescei e multiplicai. Então ali começa a nascer outras nações, outros povos. E em Gênesis capítulo 12, verso 3, no chamado de Abraão para formar o povo de Israel, ele mostra essa missão de ser bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto de Deus para a família é abençoar outras famílias. O projeto de Deus para você e para mim é que sejamos abençoadores, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor e não amaldiçoar. O projeto de Deus para a família é abençoar outras famílias e não levar maldição. E como que eu abençoo outras famílias? Fazendo a vontade de Deus, servindo ao Senhor, e Ele vai nos direcionar a abençoar outras pessoas e outras famílias. Uma outra coisa que nós temos que entender, que como vimos ontem em relação à família, o que nós vimos ontem em relação à família? Deus instituiu a família para ser base da sociedade, mas o que acontece com a família? Então nós vimos ontem que o inimigo da família, o diabo, ele tentou destruir esta instituição e impedir a sua missão de abençoador. Mas Deus então institui a igreja para proporcionar restauração e saúde espiritual às famílias. Então Deus não desistiu da família. E ao vir Cristo Jesus, e através do sacrifício de Cristo Jesus, inicia-se a igreja. E esta igreja vem para pregar a Cristo Jesus o evangelho de cura, de libertação e de restauração. E através de Cristo Jesus, restaurar a família, trazer a família de volta para a missão abençoadora. Então nós vimos que a igreja ela vem promover o nome de Cristo, o sacrifício de Cristo para restaurar a família, e restaurando a família, ela volte à missão de ser abençoadora. Então, nós vimos que Deus instituiu a família para ser a base da sociedade, mas o inimigo tenta destruir a família até nos dias de hoje, para não se cumprir a missão de ser abençoadora. Contudo, nós vamos ver que essa integração, família e igreja, proporciona o fortalecimento tanto da família quanto da igreja, a fim de que cumpram com prazer e com poder a missão que Deus lhe designou. A missão da igreja é falar a respeito do amor de Deus em Cristo Jesus para restaurar a família e restaurar vidas, porque o inimigo tenta destruir os filhos de Deus, e a igreja está ali para mostrar que em Cristo Jesus nós temos o poder para restaurar a nossa vida e restaurar a nossa casa, o nosso casamento e a vida dos nossos filhos. Então, a integração entre a família e a igreja é agradável, por quê? Porque a igreja fortalece os laços familiares. Quando a família sente prazer de ir à casa do Senhor, de estar na igreja,
Deus usa a igreja para fazer da família um lugar agradável. Ali, através de suas programações e palestras, que aprendemos virtudes e comportamentos e sentimentos. Perdão, comunhão, unidade, os mandamentos mútuos de servir uns aos outros. Desta forma, fortalecem a comunhão familiar e a comunhão da igreja. É na igreja que nos relacionamos com outras famílias de maneira saudável, proveitosa e agradável. Então, desta forma, nós vamos ver que a igreja vem para fortalecer os laços familiares. E isso fica claro em Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa. A igreja primitiva tinha o prazer e a alegria de estar na igreja e tinha o prazer e a alegria de estar na casa uns dos outros, porque fortaleciam os laços familiares e da comunidade. É ali, a igreja fortalece os laços familiares. É ali que somos desafiados como indivíduos e como família a fazer de nossa casa uma bênção para outros lares. Que possamos ter a mesma atitude do salmista. Então é na igreja que nós aprendemos a abrir a porta dos nossos lares, para que o nosso lar seja um lugar de acolhimento, de bênção, de comunhão, de unidade, tanto familiar como das pessoas que estão ao nosso redor. E como diz o salmista, Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista tinha alegria de ir para a casa do Senhor. E nós temos que ter a mesma alegria, a mesma dedicação, a mesma motivação de ir para a casa do Senhor. E Salmo 84:10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. É triste ver isso. Muitos têm trocado a casa de Deus por prazeres mundanos. Muitos não têm mais a alegria de vir à casa do Senhor. Reclamam do pastor, reclamam do louvor, reclamam dos irmãos, reclamam das crianças, do diácono, do presbítero, reclamam de tudo, mas não veem que, afastando-se da presença de Deus, é pior para a vida delas. Nós não vamos à casa de Deus por causa das pessoas que estão ali. Nós vamos à casa do Senhor para louvar, adorar, engrandecer e ouvir a mensagem de Deus. Se estamos com a motivação errada, jamais seremos abençoados. A maior motivação é ir servir ao Senhor com alegria e com dedicação. Porque a integração entre a família e a igreja é agradável porque fortalece os laços familiares. E segundo, a igreja promove a saúde espiritual da família. Isso aqui é muito importante. Há muitas pessoas doentes, não fisicamente, mas psicologicamente e espiritualmente. E precisam de ouvir a palavra de Deus para serem curadas, para serem restauradas. E nós temos exemplos de várias famílias e várias pessoas que foram restauradas diante do altar do Senhor, ao ouvir a palavra de Deus. Então nós vemos que a igreja promove a saúde espiritual. Muitas famílias poderiam testemunhar das boas mudanças que a igreja produziu por meio da palavra de Deus em seu lar. Mudanças nos corações dos pais, dos filhos e dos parentes. Podemos ver que casamentos e relacionamentos abalados têm sido restaurados através do trabalho que a igreja realiza. Vidas conturbadas têm achado descanso para a alma e forças para vencer as dificuldades diárias. Sim, a igreja promove a saúde da família e o faz sentir-se bem em família. Queridos, para onde nós iremos se só o Senhor tem belas palavras de vida?
Só Deus tem palavras de cura, de conforto, de consolo, de edificação, de trazer esperança. Então, ela promove a saúde espiritual. E aonde nós vamos ouvir as palavras de Deus? Na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor. Então, nós podemos ver no Salmo 68, verso 6, Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Então Deus faz que o solitário more em família e tira os cativos para a prosperidade, e os rebeldes habitam em terra que não produz nada. Salmo 68, verso 6. Então nós temos que buscar a igreja para que possamos ter prosperidade espiritual, cura espiritual, restauração na saúde espiritual. E em Isaías 57, verso 15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Quando nós buscamos a casa do Senhor, Deus está em nossa vida e Deus vai conosco para o nosso lar, para nos vivificar, para nos restaurar, para nos curar de toda enfermidade espiritual, psicológica, de acordo com a vontade dele. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E terceiro e último, queridos, a igreja atrai bênção para a família. Por isso que a integração entre a família e a igreja é agradável, porque somos abençoados. As atividades da igreja contribuem para a promoção da unidade, da amizade e do amor entre os filhos de Deus e entre os membros de uma família. E é desta comunhão que tanto agrada ao Senhor, que provém as mais ricas bênçãos do céu. Porque quando nós buscamos a bênção do Senhor para o nosso lar, na casa do Senhor, nós abençoamos as pessoas que estamos ali, orando uns com os outros, orando uns pelos outros. E assim somos ricamente abençoados dentro do nosso lar. A integração entre a família e a igreja é agradável, porque quando nós buscamos a casa do Senhor, Deus ali ordena a sua bênção, como nós podemos ver no Salmo de número 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo de número 133. O salmista que escreveu este salmo provavelmente estava vendo a unção de Arão, quando foi ungido a sacerdote. A unção significa a confirmação da bênção do Senhor sobre a vida de tal pessoa. Então, quando nós buscamos a casa do Senhor e estamos presentes, unidos em um só corpo, em uma só fé, em uma só esperança, a consequência é: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deus derrama a unção da confirmação da bênção sobre a igreja e sobre a família. Porque a integração da igreja e da família produz bênçãos incontáveis, tanto para a pessoa quanto para a sua família. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É isso que nós aprendemos, queridos, que a integração entre a família e a igreja é agradável. Por quê? Porque a igreja fortalece os laços familiares, porque a igreja promove a saúde espiritual da família, porque a igreja atrai bênçãos para a família. É por isso que o inimigo quer destruir a família, porque ele não quer ver a sua família abençoada. É por isso que o inimigo quer destruir a igreja, porque ele não quer que a
sua família seja restaurada pela fé em Cristo Jesus. Por isso, nós temos que buscar a integração entre a igreja e a nossa família, para que possamos ser livres de todos os ataques do inimigo e abençoados por Deus em todos os momentos. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Senhor é o Deus da minha casa, é o Deus da nossa casa, é o Deus da minha vida, é o Deus da nossa vida. Venha, Senhor Deus, nos livrar. Venha, Senhor Deus, ser o nosso refúgio e fortaleza contra todos os ataques do inimigo que tentam destruir o casamento, que tenta destruir a vida dos nossos filhos e tenta destruir a nossa própria vida. Livra-nos de todo perigo e de todo mal. Cerca-nos com teus anjos, ó Pai, guardando e protegendo de todos os ataques do inimigo. Ó Deus maravilhoso, perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé. Ó Deus querido, abençoe cada família, Senhor Deus. Proteja, Senhor Deus, estas famílias também, que elas possam se integrar a uma igreja que ensine a palavra do Senhor, que viva esta palavra continuamente, vivendo e apresentando Cristo Jesus como edificador da nossa vida e do nosso relacionamento conjugal e do nosso relacionamento com os nossos filhos. Cura, Senhor Deus, toda enfermidade física, espiritual e psicológica, ó Pai. Livra-nos os nossos filhos de toda violência, de toda droga, Senhor, de todo vício que destrói a vida de adolescentes jovens e estão também, ó Pai, destruindo vidas de homens e mulheres maduras. Livra-nos deste mal, Senhor. Ó Deus querido, continue tratando com a nossa vida através da Tua palavra. Em tudo seja dado a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.